Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos, agradecer ao conselho da igreja pela oportunidade que está sendo concedida e rogar a Deus que o estudo que faremos agora seja para a glória de Deus e para a edificação da vida dos irmãos. Amém? Amados irmãos, quando nós estamos preparando o estudo para essa noite, me vem à memória Igreja Reformada sempre reformando. Para quem não conhece esse slogan da Igreja Reformada, significa a igreja sempre retornando às Escrituras Sagradas, sempre retornando. Para quem não conhece, pensa que a Igreja Reformada tem que estar sempre mudando. Não, a ideia não é essa. A ideia é você sempre retornando às Escrituras. E quando nós estamos refletindo sobre o assunto, eu queria trazer à memória dos irmãos, cada vez mais, a cruz, a eternidade, a graça, o sangue de Cristo. E sendo assim, o assunto que nós vamos falar vai ser esse daqui, ó. Provavelmente eu não vou conseguir terminar esse assunto hoje, mas como nós temos outras quartas-feiras, eu fico tranquilo. Nós vamos falar sobre isso daqui, ó, o juízo de Deus. Aí talvez você possa pensar assim, pô, pastor, a primeira vez que o senhor vem, o senhor já veio falando de juízo de Deus? Mas presta bem atenção. Eu e você temos que ter em mente que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Eu e você temos que ter em mente que nossos planos e nossos projetos aqui nessa terra são passageiros. Eu e você temos que ter em mente que, como diz o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A propósito, se você me ver algum dia fazendo algum ofício fúnebre, você vai me ver dizendo isso que eu vou dizer agora. Sabe por que nós choramos quando alguém morre? Presta bem atenção nisso. É claro que existem laços afetivos envolvidos, mas além de laços afetivos, é porque Deus colocou no nosso coração a eternidade. Nós não fomos criados para morrer, mas a morte é a contramão da nossa própria existência. Por isso, nós choramos. Porque o plano de Deus sempre foi que o homem vivesse um relacionamento íntimo e pessoal com Ele por toda a eternidade. Sendo assim, queridos, a cada tópico que nós vamos falar aqui, quando terminar o tópico, eu vou abrir para perguntas e os irmãos fiquem à vontade. Nós vamos ver alguns versículos bíblicos, nós vamos refletir um pouquinho, e eu vou botar uma minhoquinha na cabeça de vocês, que eu gostaria que vocês refletissem sobre o assunto. Nosso assunto hoje é sobre o juízo. Primeiro, qual o propósito do julgamento? Deve ter um propósito, né? Qual o propósito? Propósito, né? Qual o propósito? Quem será julgado? Os salvos em Cristo serão julgados? A diferença entre punição e disciplina? Qual será o critério? Haverá graus de castigos? Como será o galardão? Essa daqui eu confesso a você que vale uma boa reflexão. E abordagem sobre o inferno. Existe uma teologia a respeito desse assunto que eu acredito que é um dos assuntos menos citados nos dias de hoje. Você tem ouvido alguém falar sobre a volta de Cristo? Nos nossos últimos dias? Pouco, né? Pouco, né? A ideia aqui, meus irmãos, veja bem, não é criar medo em ninguém, longe disso. Mas nós entendemos que quanto mais conhecimento bíblico, melhor você vai estar alicerçado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos responder cada pergunta delas aqui e conforme nós vamos falando a respeito, você vai vendo os versículos bíblicos. Ok? Mas vamos lá. Vai para cá, né? Próximo assunto. Então aperta você aí, está tudo tranquilo. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre qual o propósito do julgamento. Abra sua Bíblia, eu peço que o irmão abra a Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. A outro irmão abre capítulo 21, versículo 8, e outro irmão abre Hebreus 9, de 27 a 28. Mas de antemão já vou antecipar para você. O propósito do julgamento, primeiro, exaltar a soberania e glória de Deus. Todos serão julgados, sendo cristãos ou não. Todos. Então, aquela pessoa pelo qual você pensou assim, aprontou, morreu e não aconteceu absolutamente nada com ela, não pense assim, não. Ela vai prestar conta. Traga em memória, por exemplo, Hitler. Pô, aprontou, deu um tiro na cabeça, morreu queimado e ficou por isso mesmo? Não. Prestará conta. Exaltando a soberania da glória de Deus. Exaltar a glória de Cristo.
e executar o julgamento de Deus individualmente e revelar o grau de punição e recompensa. Alguém pode ler, por gentileza, Apocalipse 20, de 11 a 15? Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe, meus irmãos, que quando a Bíblia fala desse julgamento, não é um julgamento pelo qual você vai poder... eu quero... Qual o termo que se usa mesmo quando você vai solicitar? Não está fugindo da memória. Quando você quer reivindicar aquele resultado. Eu vou na segunda instância, eu vou na terceira instância. Recurso, isso. Esse é um julgamento do tipo assim, declaratório. Não há recurso. Observe que, irmãos, quando eu estava estudando sobre esse texto aqui, no versículo 11, tem essa expressão aqui, cuja presença fugirá a terra e o céu. Sabe o que significa isso? Os comentaristas dizem que essa passagem é Deus sentando no seu trono para julgar, no grande trono, e o céu e a terra que hoje nós conhecemos, que é o céu e terra decaídos, saindo da presença dele, já entrando um novo céu e nova terra. Eu fiquei imaginando essa cena, dá medo, dá medo. Detalhe, você viu no texto também que fala que será julgado um por um. No contexto reformado, esse texto aqui, de Apocalipse 20, de 11 a 15, não estão inclusos aqui os salvos, somente os não salvos. É como se fosse uma espécie de registro dizendo assim, será julgado um por um, e aquele que não foi encontrado no livro da vida será condenado. Observe que ele fala que, inclusive, o mar entrega os seus mortos. Então, até mesmo aquele camarada que morreu lá no Titanic, lá, que já está anos e anos em decomposição, é como se Deus chamasse, não, né? Deus chamando a presença, todos, devolvendo todos, o além, todos, e vamos prestar conta. Eu vou me limitar aqui, porque acho que... Apocalipse 21, 8. Alguém pode ler? Pelo qual você foi preso e foi encurralado, e você necessita, naquele momento, pelo qual você foi preso e foi encurralado, e você necessita, naquele momento, se posicionar, ou expressar a sua fé, ou não. E, naquele exato momento, você venha se tornar um covarde, para preservar a sua própria vida. Ao invés de proclamar a sua fidelidade a Cristo, ser fiel a Ele, você se omite. Esse é o sentido, a omissão do covarde. Os demais fica bem claro de que se trata. Hebreus 9, 27 a 28. E assim como aos homens está ordenado morrer, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Como diz o próprio texto, o homem está ordenado a morrer uma única vez. Então, o texto nos convida a nós refletirmos bastante nas nossas decisões e nossas responsabilidades. Preste bem atenção nisso. É verdade que Jesus Cristo sustenta a nossa salvação. É verdade que salvação não existe mérito humano, é por graça. Mas isso não isenta eu e você das nossas responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? O fato de você ser salvo em Cristo Jesus, de Jesus Cristo sustentar a sua salvação, não lhe dá carta branca para pecar. Pelo contrário,
Ao saber que você é salvo e sustentado por Cristo, isso é um convite para ter uma vida santa. E santa que eu falo em todos os aspectos. Na maneira que você pensa, na maneira que você fala, na maneira que você age, em todos os aspectos da sua vida. Você está em uma vida constante. Eu costumo dizer que não é difícil você perceber quando uma pessoa não tem vida devocional. É fácil você perceber. Eu não preciso morar com você. É fácil. Quando você tem vida devocional, eu vou dar um exemplo simples que você vai entender. Imagine que tem um irmão aqui e eu seja grosso com esse irmão, seja ignorante com o irmão. Se eu tenho uma vida devocional, no momento do devocional, o Espírito Santo vai falar no meu coração, ó, pastor, o senhor pegou pesado naquela situação. O Espírito Santo vai me incomodar. Na primeira oportunidade que eu tiver com o irmão, irmão, me perdoe, eu li uma palavra que foi inadequada, peço perdão, irmão. Mas se eu sou uma pessoa pelo qual não tenho vida de oração, inclusive eu fiquei até tentado para trazer esse assunto para vocês, eu tenho um estudo sobre oração, eu fiquei tentado em trazer isso. Se você não tem vida de oração, vida de leitura bíblica, a boca fala que o coração... Presta bem atenção, se você enche os seus olhos de porcaria e seus ouvidos de porcaria, seu coração vai estar cheio de porcaria, então você vai falar porcaria. Agora, se você é uma pessoa pelo qual você tem disciplina, eu acredito que esse é um dos nossos maiores erros, nós somos altamente indisciplinados com a nossa vida devocional. Veja bem, irmãos, não é uma questão de opção. Ah, pastor, eu não consigo, não. É uma questão de sobrevivência. Se eu e você não separarmos tempo de oração, tempo de leitura bíblica, não precisa muito, não. Fica uns 3 meses sem ler a Bíblia, sem orar e sem vir à igreja. Você, gradativamente, você vai perceber que os seus hábitos e costumes vão ser outros. Coisas que hoje você classificaria como pecado, você já não vai ver tão pecado assim. Por quê? Porque o velho homem começa a brotar. Já viu aquele terreno que, quando você para de capinar, naturalmente já começa a brotar o capim? É mais ou menos por aí. Eu e você precisamos ser disciplinados. Aí, se é o melhor horário, é de manhã, de tarde, de noite, não importa. Você tem que orar. E orar, irmãos, envolve prazer. A palavra é essa. É inadmissível alguém que tem 10, 15, 20, 30 anos de caminhada cristã, bate no peito e fala, eu sou um presbiteriano calvinista, legal. Seu nome está no rol de membros. Mas será que o seu nome está no rol do livro da vida? Então, eu quero incentivar os irmãos à oração. Nem que você, na sua oração, fale assim, Deus, eu estou desanimado, eu estou triste, aviva meu coração, eu preciso sentir a tua presença, eu estou desmotivado, mas ore, busque. Então, irmão, qual o propósito do julgamento? Exaltar a Cristo e a soberania dele. Ou seja, nada acontece sem a soberania dele. Eu vou de maneira muito rápida, eu vou fazer um exemplo aqui que você vai entender. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Uma pessoa que não conheça a Cristo, morreu, o seu corpo vai ser enterrado, mas sua alma no inferno. Uma pessoa que conheça a Cristo, o seu corpo vai ser enterrado, mas sua alma no céu. Só que tanto um como o outro, quando os livros forem abertos, existe a necessidade de um corpo. Então, aquele irmão que está salvo em Cristo Jesus no céu, quando houver o último dia para a ressurreição, corpo e alma conectados, mas um corpo glorificado. Mas aquele irmão não, aquela pessoa que não conheceu a Cristo e está no inferno, quando tiver que ressurgir, também, corpo e alma, mas não glorificado. Toda vez que eu estou no cemitério, eu digo isso para algumas pessoas mais próximas de mim. Eu falo assim, está vendo o cemitério? Estou. Eles ainda existem. Eles não deixaram de existir. Ou estão na presença do Eterno, ou não deixam de estar na presença do Eterno, ou estão numa eternidade em Cristo, ou numa outra eternidade sem Cristo. Mas que eles ainda existem. Vocês vamos entender o que eu estou querendo dizer? Então, vamos lá. Próximo. Até aqui, ficou alguma dúvida, queridos? Tranquilo? Eu vou botar uma pulguinha na cabeça de vocês, já pensando nos próximos estudos. Eu vou pedir que o irmão sinalize para mim quando for faltando uns 5 minutos, só para mim não extrapolar no horário, tá? Vamos lá, vamos para o próximo. Pode fazer no dedo mesmo. Quem será julgado? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 a 3. Homens e anjos. Esses serão julgados. Esse texto aqui é o texto pelo qual Paulo
está advertindo a igreja devido a um problema que havia na igreja. E Paulo está dizendo assim, não existe ninguém sábio entre vocês que pode julgar essa questão dentro da igreja? Aí ele faz esse relato. Alguém pode ler esse texto, por gentileza? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os justos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. O texto nos fala que tanto homens aqui no sentido, já vou dar adiantar para vocês aqui, homens não cristãos, e anjos aqui, anjos decaídos, anjos que não obedecem se rebelaram contra Deus, para ser mais exato, ok? Então, quem será julgado? Homens e anjos. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Podemos seguir? Esse grupo é bom, sem dúvida. O silêncio de vocês dá medo. Pois não, pode falar. O senhor chegou até a falar antes, né? Mas só para confirmar. No caso ali, anjos e homens, né? Os anjos, facilmente já identificado, que seriam aqueles que se rebelaram contra o Senhor, né? E esses homens também, no geral, seriam também... Ímpios. Os Ímpios. Então, Okay? os que já são salvos em Cristo, né? A gente vai chegar aqui agora. Vai ficar aquela pergunta, né? Pô, eu sou salvo em Cristo. É agora que a gente vai chegar respondendo essa sua pergunta. É automático, né? Fala de um grupo e o outro. Como é que fica? Vamos lá. Pode ir para o 3. Já não estou levando fé nisso aqui. O próximo. Os salvos em Cristo serão julgados? Presta bem atenção nisso agora. Todos os salvos serão julgados, mas não no sentido condenatório. Pode abrir sua Bíblia, João 3,18. João 3,18 vai nos mostrar que o salvo e redimido em Cristo Jesus, ele não é julgado. João 3,18. Quem encontrar, pode ler. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ok, então respondendo a pergunta do irmão, só para complementar, não no sentido condenatório, o julgamento aqui será no sentido galardão, entendeu? Galardão, se algum teólogo falar para você que sabe o que é de galardão, eu vou chamar de mentiroso. O que a gente pode dizer é o seguinte, galardão é uma espécie de presente aos salvos, você já é salvo em Cristo Jesus, você já vai para o céu, e Deus vai lhe dar um galardão. Mais à frente, eu vou compartilhar com vocês qual a palavra que eu poderia dizer? Uma possibilidade. Eu não posso cravar, é isso. Mas eu posso fazer uma dedução, mas eu não posso afirmar, porque a Bíblia não me dá base para isso. Mas uma dedução sobre o que seria esse galardão, eu tenho mais ou menos uma ideia, que eu não estou sozinho nessa. Outros teólogos também vão nessa minha interpretação. Lembrando que eu não estou afirmando, é uma dedução. Mas uma coisa eu posso garantir, não é pedrinha na cabeça, não, tá? A pedrinha na coroa. Não é isso, não. Abra a Bíblia de vocês em Naum, capítulo 1, versículo 3. Preste bem atenção nisso daqui. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu queria ficar com essa palavra de Naum, capítulo 1, versículo 3, que foi mencionado, é que Deus jamais inocenta o culpado. Por quê? Nós somos culpados.
A condenação, Cristo se colocou no nosso lugar. Ah, pastor, foi absolvido. Não, ele se colocou no seu lugar. Quando eu e você estivermos no céu celebrando a vitória do Cordeiro, e não vai ter nenhuma lavagem cerebral, nós vamos ter plena consciência. Eu estou até adiantando já quem nós somos. Então, vamos ter a consciência seguinte, ó, se eu estou aqui no céu, é por graça, é por misericórdia. Eu entendo que eu não posso absolutamente nada, mas em Cristo, ele morreu no meu lugar. Então, quando o texto fala que Deus não inocenta o culpado, não pense assim, eu fui absolvido. Não, não, não. Ele colocou todos os seus pecados sobre si no nosso lugar. Deus jamais inocenta o culpado, porque para estarmos no céu, pelos méritos de Cristo, é porque, com certeza, nós reconhecemos que nós somos culpados. Como é que você chegou até aqui? Não é se arrependendo e reconhecendo que você é culpado? Pelos méritos de Cristo, Deus se colocou em seu lugar. Ok? Eleitos justificados em Cristo Jesus. Alguém pode ler Romanos? Esse texto é super conhecido por parte da igreja, né? Romanos, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Perfeito. Agora, preste bem atenção nisso aqui. Quando a Bíblia fala que nós fomos justificados, o termo ali é um termo jurídico. Ou seja, nós fomos justificados pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aí você pode dizer assim, pô, pastor, até do que eu vou pecar? Sim. Lembrando que quando o crente peca, não é algo planejado, não é algo arquitetado, é porque ele ainda tem os resquícios, porque enquanto estivermos nesse corpo corruptível aqui, de vez em quando a gente vai dar uma pisada de bola, vai cometer erros, mas a diferença é que quando você cometer esse erro, você tem o Espírito Santo que habita em você. E o Espírito Santo vai falar no seu coração, opa, fulano, você errou. Há um relato, inclusive, que um rapaz chegou no gabinete pastoral e falou assim, pastor, eu pequei. Ó, pastor, glória a Deus. Aí ele, pô, pastor, glória a Deus porque eu pequei? Ele, não, glória a Deus porque o Espírito Santo habita em você e você percebeu que você pecou. Porque o não salvo não está nem aí. O salvo se questiona, será que eu sou salvo mesmo? Poxa, eu dei uma pisada de bola, como é que eu vou ter uns pensamentos impuros desse tipo? O salvo se preocupa. O salvo, quando peca, chora, fica incomodado, se sente sujo, me sinto indigno. O não salvo não está nem aí. O não salvo ele não se preocupa com algo chamado santidade. Esse é um dos motivos pelos quais eu senti muito desejo no coração de trazer esse assunto para vocês, porque esse é o tipo de assunto que traz no nosso coração, no meu e no seu, temor. E a responsabilidade de sermos o quê? Temente a Deus e termos as nossas vestes o quê? Santas, limpas. Então, aquele momento pelo qual vamos participar da ceia do Senhor e fazemos aquela varredura no nosso coração com o auxílio do Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo, limpa meu coração. Se há alguma área da minha vida que há um pecado cometido, permita eu consertar essa área. Eu quero consertar, eu quero me acertar, eu quero estar em paz com Deus. E aqui, eu chamo sua atenção para esse pecado justificado. E agora eu vou dar mais um spoiler aqui, tá? Que um assunto está ligado ao outro. Preste bem atenção que uma coisa é muito pouco comentada. Nós falamos muito da ressurreição de Cristo Jesus, mas pouco falamos da ascensão em Cristo Jesus. Apocalipse 12. Preste bem atenção nisso. Apocalipse 12 você vai encontrar lá como Satanás foi expulso dos céus. Lembra dessa passagem? Houve batalha no céu e Satanás foi expulso. Se você ler o texto, você vai perceber que Satanás, ele deixou ao ser expulso dos céus, ele perdeu duas coisas: enganar as nações e fazer acusação aos santos. Ele não pode mais fazer isso. Enganar as nações e fazer acusações aos santos. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que Satanás perdeu acesso aos céus, foi expulso, antes ele chegava lá e fazia acusações aos santos. Só que preste bem atenção nisso. Quando ele fazia acusações, não eram acusações assim comum, banal. Era acusação respaldada. Por exemplo, Senhor, o livro de Ezequiel diz que a alma que pecar, morrerá. Ah lá, pecou, mata. Está escrito. Deu para entender? Não era uma acusação assim banal, era uma acusação embasada. E uma vez que ele foi expulso dos céus, ele não pode enganar as nações e não pode mais acusar os santos, que diz o texto que ele acusava os santos
de dia e de noite. Mas para eu não ser antibíblico aqui, abra sua Bíblia lá, Apocalipse 12, só para você ter certeza do que eu estou falando aqui. Apocalipse no capítulo 12. Oba, obrigado, presbítero. Crente de Bereia. Apocalipse 12. O irmão que encontrar pode ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Perfeito. Eu quero chamar a sua atenção que ele, sedutor, o enganador, ele é expulso, ele não pode mais, ele perdeu isso, ele não pode mais fazer acusações e não pode mais enganar as nações. Por quê? Porque agora o evangelho está sendo expandido. Ele trabalha muito mais agora como milícia. Então, trazendo à memória que você tem o poder do Espírito Santo, mas isso não significa que você vai negligenciar a sua comunhão com Deus. João Calvino ele diz que Satanás é um cachorro preso numa coleira. É como se fosse mais ou menos assim, você tem uma vida santa. Tenta imaginar um cachorro preso na coleira. Você está vivendo a sua vida santa. Mas conforme você vai pecando, você vai se aproximando daquela coleira. É mais ou menos isso. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perfeito, nenhuma condenação há. Ou seja, uma vez que você reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, o que você tem que fazer agora é o quê? Trabalhar cada vez mais o seu caráter, para que o seu caráter venha a se parecer com o caráter de Cristo. E onde você aprende isso? Na comunhão dos santos, na igreja, no dia a dia. E seu caráter vai moldando cada vez mais no seu relacionamento com Cristo. Amados, até aqui, tranquilo? Vamos seguir em frente. A coisa vai começar, lá na frente que a coisa vai começar. Eu ainda não botei a formiguinha que eu falei que botar na cabeça de vocês. Eu vou botar no final. Vamos lá. Pode apertar o botão para o próximo aí. O tribunal de Deus não é investigativo. O tribunal de Deus é declaratório, ou seja, pronunciar a sentença. O nosso tribunal aqui ele é culpado, ele é inocente, vamos fazer investigação. Aí, promotor de defesa, de acusação, vai fazer uma investigação. O tribunal de Cristo não, já veio a sentença. É isso. Ah, eu quero recorrer. Não, acabou, não tem, acabou, é a sentença. Por isso, irmãos, eu e você temos que estar atentos na nossa caminhada cristã, porque somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Filho, esposa, uma palavra mal colocada. Eu quero chamar a sua atenção justamente isso, você ter zelo pela sua vida espiritual. O que temos de deparado hoje, e aqui eu estou generalizando, há uma negligência em relação à vida espiritual. Ou seja, não há um comprometimento em relação, principalmente, ao conhecimento das Escrituras. Preste bem atenção. Se você parar para observar Jesus Cristo orientando em Mateus 24, em relação à grande tribulação, você vai ver que ele vai fazer muito mais observações em relação aos falsos mestres do que demônios. Tenham cuidado com os falsos mestres. A Bíblia fala que nos últimos tempos haverá um engano, mas muitos cristãos serão enganados porque pouco conhecem as Escrituras. Então, eu quero incentivar você a você mergulhar mais e mais nas Escrituras para que ninguém vos engane. Vamos lá? Punição. Vindicar o ofendido, satisfazer a justiça do ofendido. Foi aqui o que Cristo fez por nós. Vindicar a ofensa, é a punição, ele se colocou no nosso lugar. Disciplina, quando a justiça já está satisfeita, mas como Pai, Deus educa os seus filhos, ele disciplina, ou seja, não confunda punição com disciplina. Um dos assuntos que eu acho que é muito pouco falado na igreja é a chamada disciplina eclesiástica. Porque quando eu e você somos disciplinados no Senhor, e Deus usa autoridades no Senhor para me disciplinar, eu não posso ver aquilo como algo fechatório, algo negativo. Pelo contrário, eu tenho que ver aquilo como um amor de Deus. Porque a própria Bíblia nos ensina que Deus, ele disciplina aquele que ama. Do contrário, nós não seríamos filhos, nós seríamos o quê? Bastardos. Exatamente. Então, quando eu e você somos admoestados,
de maneira bíblica, de maneira correta, eu tenho que ver isso com bons olhos. Ou seja, o amor de Deus se expressa através de relacionamento. Ou seja, não vai descer nenhum anjo aqui se materializar. Apenas eu posso estar cometendo um ato falho e Deus usar o meu irmão e falar assim, meu irmão, vem cá, senta aqui do meu lado. Ó, aconteceu uma situação assim desagradável, eu queria pedir para o irmão que não fazer mais isso. Muitas vezes, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês, de algum irmão me chamar para ser testemunha, o que é aplicado em Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra você, vá até ele, tenta ganhar seu irmão, na primeira etapa. Não ganhou? Aí eu entrava nessa. Pastor, dá para o senhor ser minha testemunha que eu vou conversar com fulano? Dá. Eu entrava mudo e saía calado, só ficava sentado. Ó, meu irmão, aconteceu isso, foi desagradável, eu não gostei disso, isso. Entendeu? Ah, me perdoa, irmão. Acabou. Diz lá o texto. Se você falou a primeira vez, não resolveu, chamou a testemunha, não resolveu, na terceira vez, leve para a Assembleia. No caso, leve ao conselho da igreja. É o que o texto nos ensina. Tudo bem até aqui, queridos? Então, quando você for admoestado por um irmão, de maneira particular, de maneira privada, não veja isso com maus olhos. Pelo contrário, veja isso com bons olhos, porque quando você está sendo disciplinado, você entende que é o amor de Cristo usando aquele irmão como instrumento na sua vida. Vamos lá? Qual é o critério? Aqui você vai perceber o check-up geral, ou seja, atitudes, palavras, pensamentos e as motivações. Agora dá medo, né? Podemos aqui um irmão abrir a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 3 a 16. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente e acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o seu evangelho. Eu vou me apegar ao versículo 16, julgar os segredos dos homens. Quando você ajuda, por um exemplo, tá? Quando você ajuda uma pessoa, você ajuda porque você quer expressar Cristo e quer que Deus seja exaltado, ou você está ajudando aquela pessoa com segundas intenções para depois pedir alguma coisa em troca? Eu não sei, mas Deus o sabe. E a própria pessoa que estiver fazendo isso vai saber. Quais são as intenções do coração? Está se autopromovendo ou verdadeiramente é Cristo que está sendo exaltado? Dizem que uma vez Charles Spurgeon estava andando na rua, aí uma pessoa chegou perto dele e falou assim, Charles, olha só, eu vi um membro da sua igreja ali no bar, bebendo cerveja,
ele está cometendo uma série de coisas erradas. Ele é membro da sua igreja. Aí a esposa respondeu assim, realmente, ele é membro da igreja, ele não é membro do corpo de Cristo, que se fosse o corpo de Cristo, ele não faria isso. Palavras. Mateus, capítulo 12, versículo 36. Quem encontrou? Mateus 12, 36. Diga-vos que de todas as palavras frívolas, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela dão conta no dia do juízo. Ok, palavra frívola, palavra inútil, ou seja, palavra desnecessária. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão. Você é uma pessoa que tem arquivo de mágoa? Não precisa responder, não, só reflete. Você é uma pessoa que tem arquivo de mágoa? Por incrível que pareça, uma vez me falaram que existe esse tipo de pessoa que tem arquivo de mágoa, eu achava que era mentira. Até que um dia eu encontrei uma pessoa que falou assim para mim, assim, pastor, e você vê que isso mexe tanto com a pessoa que quando ela fala, os olhos ficam fixos e a água começa a brotar dos olhos. Há 5 anos, 3 meses, 2 dias, assim mesmo, fulano fez isso comigo. Eu pensei comigo mesmo, não falei, né? Está contando? E ela estava. Então, eu quero incentivar você, se você tem um arquivo de mágoas, em nome de Jesus Cristo, pega e joga fora. Aí você poderia perguntar assim, mas pastor, eu não vou esquecer. Esquecer você não vai, mas quer ver o grande segredo? É quando aquele assunto vier à tona, aquilo não te incomodar mais. Ah, fulano fez aquilo contigo. Fez. E aí? Passado. Não me incomoda mais, passado é passado. Se o próprio Deus, a Bíblia diz que ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, você vai lembrar? Satanás não precisa auxiliar, não. Então, esqueça. Então, palavras frívolas, palavras inúteis, esqueça. Tanto que você tenha proferido ou você tenha escutado. Pensamentos, como foi mencionado Romanos 2,16, ou 1 Coríntios 4,5. Pensamentos, 1 Coríntios 4,5. Quem encontrou pode ler. Portanto, nada julgueias antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A Bíblia diz que você não pode esconder uma candeia debaixo de uma mesa. Ela serve para brilhar. Então, tudo aquilo que você fez, seja de maneira oculta, será revelado, ou para a glória de Deus descer exaltado devido àquela atitude. Por exemplo, está gravando? Tá. Toda vez que eu quero citar uma coisa boa, então, uma determinada igreja de Nárnia, uma igreja de Nárnia, tinha um irmão que, nessa igreja, ela tinha um grupo de pessoas que recebiam cesta básica, e ninguém sabia quem era, né? Só descobriram quem era a pessoa quando a pessoa faleceu. Coisa curiosa, né? Ela mandava cesta básica, aí se escondia, as pessoas recebiam isso durante anos e anos e anos. Aí ninguém sabia quem é que mandava cesta básica para o grupo de pessoas da igreja. Quem é? Ninguém sabia quem era. Quando ela morreu, é que veio à tona, fulano que mandava cesta básica. Ninguém sabia disso. Curioso isso, né? Ou seja, as obras dos santos o acompanham. Eu ia citar o nome, mas deixa para a igreja de Nárnia. Motivações. Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Perfeito.
São episódios que marcam a nossa vida, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo um seminário, eu estava devendo 3 meses de mensalidade do seminário. Eu estava produzindo uma carta para mandar para o presbitério pedindo para deixar de ser seminarista, tendo em vista que eu estava devendo 3 meses. Uma pessoa, que eu não sei quem é até hoje, pagou os 3 meses. Para você ter uma ideia, eu fui no banco, na época tinha cheque, né? Que eu queria saber quem foi que pagou. Eu fui até o banco para saber quem foi que pagou o boleto. O gerente do banco me deu um papel que eu esqueci o nome, que na época era carbono, porque eu queria saber quem foi a pessoa. Só que a pessoa pagou em dinheiro. Até hoje eu não sei quem foi. Eu estava devendo 3 meses o seminário e a pessoa pagou. Então, aquelas coisas milagrosas que acontecem, que você não sabe quem foi o abençoado que agiu naquele momento. Até agora, tudo bem, queridos? Tranquilo? Vamos lá. Agora eu vou começar a botar aquela casquinha na cabeça de vocês. O que a gente aprende no meio evangélico? Que não existe pecado, não é pecadinho, pecadão, não é isso? Quando vocês tiverem oportunidade, dá uma olhadinha na Confissão de Fé de Westminster, na pergunta 150 e 151. Dá uma olhadinha lá. E você vai perceber que existem pecados mais... Qual é a palavra que se usa? Há pecados mais... Está fugindo a palavra. Há pecados mais... Eu vou usar a palavra horríveis do que outros. Da onde, pastor? Pecados de liderança. O pecado do líder, ele é mais hipócrita, porque aquilo que ele condena publicamente é aquilo que ele faz às escuras. O pecado do líder é mais odioso, porque ele peca contra o próprio conhecimento. E o pecado do líder é mais danoso, porque quando um líder cai, afeta outras pessoas. Então, quando você tiver uma oportunidade, dá uma olhada na nossa confissão de fé, que vai falar sobre pecados, vai mostrar uma diferença. O que eu quero dizer com isso? Pecado é pecado. Mas quando você coloca uma lupa e amplia, você vai ver que existem pecados mais, lembrei a palavra, mais odiosos do que outros. Mais odiosos. Principalmente pecados que envolvem liderança. Se você olhar biblicamente, inclusive isso tem no nosso manual presbiteriano. Agravantes e atenuantes. Vou dar um exemplo prático aqui que você vai entender. Eu vou pegar sempre a figura do pastor, né? Tem que ser. O pastor e o novo convertido. Vamos imaginar que os dois adulteraram. Quem tem maior conhecimento bíblico? Agravante. Quem tem maior tempo de igreja? Agravante. Já o novo convertido é o quê? Atenuante. É o mesmo critério. Isso está, inclusive, no nosso manual presbiteriano. Atenuante e agravante. De quem muito é dado, muito será cobrado. Dá uma olhadinha, dever de casa, tá, gente? Dá uma olhadinha na nossa confissão de fé, na pergunta número 100, na resposta da nossa Catecismo Maior de Westminster, 150 e 151, que vai detalhar sobre a questão do pecado, e você vai perceber que, quando se trata de liderança, a régua é mais... como é que se diz? A régua é mais alta, é mais em cima. Mateus capítulo 10, versículo 15. Alguém pode ler? Pode não? Perfeito, exatamente. Então, perfeito. Eu vou ser bem sincero com o senhor. Eu prefiro... Pode parecer hipocrisia da minha parte, mas não é não. Eu preciso ser disciplinado, no meu caso, pelo presbitério, porque significa que ainda existe a esperança para mim, caso eu viesse a pecar, do que ser disciplinado pelo próprio Deus e não dá tempo. Porque mesmo sendo disciplinado pelo presbitério ou pela igreja, há sinais de misericórdia, mas depois que você... do que partir, melhor dizendo, do que partir e não ter sido disciplinado, isso que eu quero dizer. Exatamente, porque a disciplina é um ato de amor, não é um ato de humilhar a pessoa, é um ato de amor. Entendeu? Alguém pode ler Mateus 10, 15, que eu vou já encerrar, respeito então no horário com os irmãos? Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ok, irmãos? Até aqui ficou claro em relação a isso? Dever de casa, hein? Dever de casa, vocês perceberem, veja bem, pecado é pecado, ponto. Mas quando se trata, há pecados mais odiosos do outro, principalmente por quê? Porque há um grau de confiança na liderança. Então, a criança, requer da liderança o quê? Vigilância constante. Não que o mesmo não vai vigiar também, mas a vigilância constante, porque ela
de alguma maneira, Deus colocou a responsabilidade sobre os ombros dela e ela precisa estar vigilante em relação a isso. Tudo bem, queridos? Tranquilo? Pode só dar... Terminamos? Oi? Uhum. Sim, sim. Eu entendo o seguinte, pecado para a morte, eu vou dar um exemplo bem prático, o irmão vai entender. Eu já tive a experiência de ver uma pessoa pelo qual pregava o evangelho, fazia visita, conhecia teologia reformada, então não é pelo fato de conhecimento bíblico, quer dizer absolutamente nada, que hoje essa pessoa se desviou e está usando uma indumentária de uma outra, como é que eu posso dizer, religião. Tenta imaginar aquela indumentária toda branca, na cabeça, entendeu o que eu quero dizer, né? É nesse sentido, porque a pecado para a morte é aquele pecado pelo qual é a apostasia, aquela coisa já intencional. Por isso que nós temos que vigiar para não termos exatamente isso. Porque a apostasia é algo intencional, não é algo assim, eu pequei. Não, é algo, há uma intencionalidade. Eu estou consciente do que eu estou fazendo. Uma vez eu cheguei perto de um jovem e falei assim, pô, rapaz, 20 e poucos anos, tu está sumido da igreja? E aí, vamos fazer a caminhada? Eles dizem para mim assim, quem me disse que Cristo é o único caminho? Tem Buda, tem Hare Krishna, que tem Confúcio. Aí eu falei para ele assim, ele nascido e criado dentro de uma família cristã. Eu falei, pô, rapaz, você está me assustando com essa conversa. Está falando sério? Ele, estou. Eu falei, poxa, rapaz, já está flertando com a apostasia. O que é isso? Me pergunta onde ele está hoje. Então, eu diria que orar justamente por isso, porque é um tipo de pecado pelo qual a pessoa fez de maneira deliberada, consciente. Ela não quer saber de Cristo. Ela já uma vez foi e não é mais. Sim, sim. É lamentável, né? Porque a nossa natureza humana, a gente fica com pena, né? Não, porque a apostasia é uma coisa consciente. Entendeu? A pessoa, ela não foi pega de surpresa, ela fez isso deliberada. Aquela pessoa que realmente é como se a pessoa dissesse assim: eu não quero saber de Cristo, não quero envolvido. Aí. Não. Mas a pessoa que se afastou ela é da liderança. A pessoa que está com essa indumentária é da liderança. Uhum. Sim, pode acontecer. Me permita fazer só uma diferenciação aqui. Uma coisa é quando a pessoa está fraca na fé, está desanimada, não quer a igreja, tá? Mas o grande teste é fazer o seguinte: pega essa pessoa que está fraca, desanimada, e fala assim: fulano, vamos fazer um ato de adorar um outro Deus, algo parecido. Se ela realmente estiver em Cristo, ela vai dizer: pô, peraí, eu estou todo errado, mas isso daí, adorar outro Deus, não. Ela vai ter essa consciência. Mas se ela o fizer, então realmente ela não, ou talvez, eu quero acreditar que ela não tenha tido um encontro com Cristo ainda. É uma das hipóteses. Ou ela nunca teve, ou ela simplesmente apostatou. Só tem essas duas opções. Ou ela nunca teve, ou apostatou. Então, tudo bem até aí, queridos? Pode dar só mais um clique, só para... Vou entrar no assunto, só para deixar aquela água na boca. O que seria o galardão? Lembrando que se um teólogo falar para você que sabe que é o galardão, falar mentiroso, não tem como bater o martelo. O que existe são possibilidades, entendeu? Só isso, eu não vou me estender por causa do horário, eu vou deixar com água na boca para vocês aí, e semana que vem a gente continua esse assunto. E eu prometi para vocês colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Agora vai a pulguinha atrás da orelha de vocês, para a semana que vem. Todo mundo aqui sabe da existência do inferno, certo? E se eu falasse para vocês que existem 3 e não 1? Vamos orar? Vamos encerrar? Só para provocar, tá, irmãos? Vamos orar? Encerrando assim, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Semana que vem a gente vai dar continuidade nesse assunto aqui. Tá bom, irmãos? Vamos orar, estamos assim encerrando. Soberano Deus, nós te louvamos e bendizemos e te agradecemos cada irmão aqui presente.
Entendemos que a Tua graça e a Tua misericórdia repousa sobre a vida de cada um. Estamos nos despedindo, Senhor Deus, aos nossos lares, entendendo que o Senhor tem o controle de toda e qualquer situação. E dependemos da Tua infinita misericórdia. Permita, Senhor Deus, que essa conversa, esse estudo bíblico não fique somente aqui, mas ecoe para os nossos corações para a Tua glória e para a edificação do corpo de Cristo. E, Senhor Deus, mediante a Tua graça e a Tua misericórdia, podemos expressar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus.